Enquanto alguns famosos ficam mais velhos e nem aparentam ter a idade que possuem, outros acabam se dando mal. O tempo vai passando e a pele, antes lisinha e macia, dá lugar a rugas e linhas de expressão. Alguns acabam se tornando tão diferentes de quando eram jovens que ficam praticamente outra pessoa. Conheça agora os famosos que envelheceram horrivelmente. Roda a vinheta! E aí galera, eu me chamo Ronan Santos e se você não quer envelhecer horrivelmente mal, já deixa seu like, hein? Sua curtida ajuda muito, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Orlando Brown pode não ser um nome muito conhecido por você, mas esse é o ator que interpretou o Ed na série As Visões da Raven, que foi produzida pela Disney, mas ficou bem famosa no Brasil depois que começou a passar na TV aberta lá no SBT. Apesar de termos essa imagem dele na cabeça, é assim que o ator se encontra hoje em dia. Bem diferente, né, do jovem que costumávamos assistir, mostrando que o tempo não foi muito generoso com ele. Isso porque Orlando tem 34 anos, uma idade relativamente jovem, mas sua aparência está um pouco mais acabada do que o normal, ainda mais se compararmos com a Raven e a atriz que fazia a Chelsea. É verdade. As Visões da Raven durou entre 2003 e 2007 e logo quando as gravações acabaram, o ator foi preso por porte de substâncias ilícitas, uma coisa que aconteceu outras vezes, além de dirigir alcoolizado, coisa que você nunca deve fazer. Sua última participação numa série de televisão foi em 2011, por isso todos ficaram chocados quando viram o rosto de Orlando Brown nos dias atuais. Essa aí nem a Raven conseguiu prever, né? Você lembra que ainda na série As Visões da Raven, o Corey tinha alguns amigos, e um deles era o Miles, que aparece naquele episódio de Hipnose. Quem fez o papel foi o ator até então mirim Steve Anthony Lawrence. Como ele era uma criança engraçada, fez muitos filmes de comédia, como 12 é Demais. Se você assistir a Sessão da Tarde com frequência, com certeza lembra do seu rosto. Porém, o tempo passou e a criança fofinha se tornou um simples adulto comum. O ator parece facilmente ter passado dos 50 anos, porém pasme, o cara tem apenas 31. O tempo parece que andou numa velocidade acelerada para ele. Hoje em dia, o cara praticamente caiu no anonimato e eu duvido que você o reconheceria se o visse na rua. O mundo inteiro conheceu Kelly McGillis em 1986, quando ela interpretou a mocinha do filme Top Gun, ao lado do protagonista Tom Cruise. Na época, a atriz tinha 29 anos e era considerada uma beldade na indústria do cinema. Só que Kelly não conseguiu lidar muito bem com a fama e, segundo ela mesma, o filme mudou a dinâmica da sua vida completamente e ela chegou a ficar paranoica por se tornar tão conhecida, o que a deixava nervosa e por isso ela começou a fumar de forma descontrolada. E foi justamente isso, junto com a falta de exercícios físicos, que a deixaram irreconhecível nos dias de hoje. Eu tô passada, chocada. Pois é, criançada, não fumem. Além de acabar com a saúde, o tabagismo te envelhece de forma acelerada. Pra fazer um comparativo, mano, dá uma olhada em como Tom Cruise está hoje em dia, mesmo sendo apenas 5 anos mais novo do que ela. Mas aí não é justo, né? Esse cara não envelhece de jeito nenhum. Certeza que é um vampiro. Russell Crowe já era famoso nos anos 90, mas ganhou destaque depois que interpretou o protagonista Maximus no filme Gladiador de 2000, que inclusive rendeu um Oscar para ele. Nessa época, o ator neozelandês estampava um monte de revista feminina porque era tido como um sex symbol, porém, ele não conseguiu se manter no shape com o passar das décadas. Hoje, o ex-gladiador tem 58 anos e é bem diferente do que muitos lembram. Agora, em vez de músculos, ele possui o físico de um jogador de sinuca do barzinho da esquina. Porém, isso não impede que ele continue trabalhando em produções famosas,
como por exemplo o filme do Thor, em que ele vai interpretar ninguém menos do que o próprio Zeus. Em 1985, a música You Spin Me Around, da banda Dead or Alive, estourou no mundo inteiro, e com isso os integrantes ficaram famosos, Principalmente o vocalista Pete Burns. Ele chamava muita atenção por conta da sua aparência andrógina punk, que chocava o pessoal dos anos 80 e até confundia uma galera, pois alguns vovôs pensavam que se tratava de uma mulher e não de um homem. Ué? Só que a aparência dele começou a ficar mais bizarra depois que fez vários procedimentos estéticos de gosto no mínimo duvidoso. Tanto que em 2007, o cantor afirmou que iria processar os responsáveis pela plástica realizada nos seus lábios, alegando que teria dado errado. Muito se especulava na época sobre ele ser viciado em plástica, pois sempre que aparecia em público era uma surpresa diferente. Infelizmente, o ex-vocalista faleceu em 2016 e sua aparência nessa época era bem diferente da conhecida nos anos 80 e 90. Micaela Romanini é uma socialite italiana que ficou muito famosa na Europa, como se fosse uma Paris Hilton de lá. Também já foi considerada uma das personalidades mais sexys das décadas passadas, porém a musa da Terra da Bota entrou na vibe dos procedimentos estéticos cedo demais e acabou modificando seu rosto, e os resultados foram mais negativos do que positivos. Muito complicado. Alguns especialistas apontam que por mais que ela tenha feito procedimentos simples, mexeram na estrutura do seu rosto, a ponto de deixar alguns efeitos irreversíveis e bem longe do aspecto natural. O ator Judd Nelson ficou famoso pela participação em O Clube dos Cinco, que depois virou um filme cult, reconhecido por muita gente que gosta de cinema. Nesse filme, e também em outros papéis da época, o americano interpretava aqueles caras descolados e bad boys, sabe? Só que conforme os anos se passaram e a idade chegou, não deu mais para sustentar a pose de galã que ele tinha nas décadas anteriores. Ele também desapareceu das telonas faz um tempo, e por isso a sua aparência talvez não seja a coisa mais importante para ele nesse momento, já que passou a trabalhar por trás das câmeras, escrevendo roteiros para produções de baixo orçamento. Amanda Lepore é uma modelo transexual, cantora e personalidade americana que fez muito sucesso durante os anos 80 e 90, principalmente fazendo campanhas publicitárias. Ela foi considerada uma das personalidades mais bonitas da sua época, tanto que foi fotografada para várias marcas e revistas, além de aparecer no clipe de inúmeros artistas. A modelo fez seu primeiro procedimento estético quando ainda era adolescente. Porém, para ela, a sua aparência nunca estava boa. Isso desencadeou uma espécie de vício por plásticas e olha, ela abusou bastante, viu? Suas características passaram a ficar bem diferentes de quando era jovem. Porém, tudo se agravou com o passar dos anos, conforme Amanda ficou mais velha. Vendo antes e depois, parece se tratar até de pessoas diferentes. Um dos rostinhos preferidos do cinema de comédia dos anos 80 foi Goldie Hawn, principalmente porque, além de ser engraçada, ela caía muito bem nos papéis principais de comédia romântica da época, jovem e loura com a cara de boneca. A musa ainda se destacava por conta dos seus grandes olhos azuis que chamavam atenção logo de cara. Ter seu rosto na capa fazia filmes venderem como água no deserto. Só que foi depois de 2017 que a mídia norte-americana começou a especular se a artista havia abusado de procedimentos estéticos, já que ela mesma nunca comentou publicamente. Chegou ao ponto de chamarem médicos para apontar as possíveis intervenções da atriz, e eles garantem que seus lábios e sua bochecha foram modificados. E comparando com sua versão, digamos, natural, percebe-se que seu rosto realmente parece diferente e que não se trata apenas de envelhecimento comum. Lisa Robin Kelly foi mais conhecida pelo seu papel na série de comédia That 70 Show, ou como ficou conhecida no Brasil, De Volta aos Anos 70.
A produção passou na Band por um tempo, porém fez muito mais sucesso lá nos Estados Unidos. Apesar de ter atuado em outras produções, esse foi seu maior trabalho e depois ela deu uma desaparecida, sendo que seu último filme foi em 2012. Não se sabe muito bem o motivo, mas a atriz entrou numa avalanche de problemas com a polícia, com substâncias ilícitas e também com álcool. A mulher foi presa diversas vezes, tanto por agressão quanto por dirigir alcoolizada, e precisou se internar em uma clínica de reabilitação algumas vezes durante sua vida, que se encerrou em 2013. Os últimos anos de Lisa foram conturbados, e a aparência da ex-atriz mostra exatamente como essa vida, digamos, agitada, afetou sua aparência física, a deixando bem distante do que ela era quando estava no auge da sua carreira. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.